Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos aqui semanalmente no VRT Channel o executivo C-Level do setor para falar sobre negócios, tecnologia e também supply chain. E hoje o nosso bate-papo é falar um pouquinho para vocês sobre como operar com maior eficiência no e-commerce. E para isso eu estou recebendo a Gabriela Guimarães, que é vice-presidente de varejo e e-commerce na DHL Supply Chain Brasil. Eu sou o Tuco do GuiaCast aqui no VRT e vamos conversar um pouquinho para você, trazendo a experiência da Gabriela na DHL, mais especificamente sobre e-commerce. Gabriela, seja muito bem-vinda ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódio. Obrigada a você, Tuco, pelo convite. Um prazer estar aqui falando de um assunto que eu adoro, que é e-commerce, e acho que a gente vai ter uma boa conversa hoje. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Principalmente que o e-commerce bombou, a gente sabe que nos 2 últimos anos só expandiu. Com certeza eu sei que você teve muito mais trabalho, né, nesse período. Isso é verdade. Eu achei bem interessante nas pesquisas que, diferente de muitas pessoas que eu já trouxe aqui no GuiaCast para falar de supply chain, para falar de logística, de transporte, diversos temas associados à cadeia de suprimentos, a sua primeira experiência profissional já foi na DHL. Pelo menos o que consta no LinkedIn. Você já começou lá há bastante tempo, né, desenvolvendo a sua carreira, passando por diversas promoções até chegar onde você chegou hoje. Eu gostaria que você pudesse até falar um pouquinho pra gente sobre como foi, como é que a logística ela começou a fazer parte, como é que a supply chain começou a fazer parte, considerando 7 promoções até chegar aí como vice-presidente, né, associado a todo o contexto de e-commerce e varejo. Lembrando que você começou com coordenação de estoque. Você escolheu ir para a logística ou a logística, como sempre, a logística escolheu você? Normalmente ela escolhe a gente, né? Na verdade, eu tenho uma carreira grande no setor automotivo. Então, eu sou baiana, de Salvador, sou teropolitana. Então, em 2001, quando a Ford chegou lá em Camaçari, eu estava no meu penúltimo ano de faculdade e eu sempre costumo dizer o seguinte, que eu nunca fiz uma entrevista de emprego na vida, porque a Ford chegou na minha universidade e ela basicamente contratou o penúltimo e o último ano. Ela contratou, assim, de leva, né? E aí eu comecei meu primeiro contato com a indústria foi com a indústria automotiva. Então eu comecei, mas menos de um ano, eu trabalhei na Ford, num setor que chama de PA, peças e acessórios, e logo eu já entrei, já fiquei ali bem próximo de toda a parte de logística, abastecimento de linha, toda a parte de on-time delivery, todos esses jargões que são muito comuns na indústria automotiva. E aí me apaixonei pelo mundo da logística, aí eu já fiz o meu primeiro movimento para, então, na época, Excel, né, que era Lean Logistics, depois Excel foi comprada pela DHL. Então eu tô, né, desde essa época, desde a parte de integração, quando a Excel foi comprada. E aí eu fui em diferentes posições, eu fiquei 10 anos ainda na indústria automotiva, mesmo pela DHL, trabalhando muito com a parte de logística de implant. Em Camaçari ainda. Nesses 10 anos, 5 anos em Camaçari, 5 em São Bernardo, porque depois eu vim de Camaçari para implementar os mesmos sistemas de abastecimento de linha contínuo que a gente tinha testado, validado na linha de produção da Ford lá em Camaçari, e aí eu vim e fiquei mais 5 anos em São Bernardo do Campo, tocando a logística de planta da fábrica de carros de São Bernardo. Depois desses 10 anos, aí eu já vi que falei, olha, já deu meu mundo automotivo, já aprendi tudo que eu tinha que aprender, sabia os part numbers do carro, decor, e aí eu fiz o meu primeiro movimento dentro da DHL, mas aí mais focada nas partes de Operations Excellence, melhoria contínua, maior eficiência de custo, e foi aí que eu comecei a entrar no e-commerce, porque quando a gente fala de custo, eficiência, mais agilidade, tem tudo a ver com e-commerce, foi daí que eu comecei a migrar e hoje, dentro da DHL, respondo pela área de varejo e dentro de varejo tem o produto e-commerce, né, que a gente considera como um produto mesmo, que não só atende varejo, que é o meu setor, mas a gente pode tocar todos os setores da indústria. Hoje, todas as indústrias praticamente
rapidamente estão se movimentando para o e-commerce. Então, o produto e-commerce toca todos os setores, desde tecnologia, automotivo, consumo e o próprio varejo, que é o setor que eu já atendo aqui no Brasil. Acho legal que a sua história é bem parecida com a do Cerqueira, porque ele também é de Salvador. Eu e o Marcos, a gente começou praticamente junto, né? O Marcos começou como trainee na Ford e eu comecei na Ford, mas já na parte de tecnologia, porque eu fiz análise de sistemas, essa foi minha formação, e logo eu migrei para a DHL. Então, eu vim assim, em questão de meses antes do Marcos, acho que uns 8, 9 meses antes, ele também migrou na época para Excel. Mas é parecida mesmo, eu e o Marcos, a gente tem uma história assim bem... Eu já entrevistei ele faz bastante tempo. E você lembra, e eu ainda né? lembro, Marcos, não esqueci de você. Mas é parecida mesmo, a nossa história tem algumas interseções aí. Eu também sou baiano, eu sou de uma cidade bem pequena, próximo de Feira de Santana, né? Então, a gente é daquela região ali, a gente então sabe... Então você conhece. Porque eu também já fui da área automotiva, só que eu trabalhei 7 anos numa empresa que era fornecedora da Ford, em Camaçari também, né? Então já conheço um pouco desse segmento também. Entrando até no contexto, a gente falou no começo, você foi promovida ali em torno de 7 vezes, né? Você falou eu nunca tinha feito a conta. Eu olhei pelo LinkedIn, então obrigada ali pela... Eu fui contando. Não, o LinkedIn é bem fiel a tudo que eu... Acho que deu só o primeiro ano que eu era analista de sistemas que não tá lá, né? Porque é muita coisa. Mas é isso aí, deve ter sido algo em torno de 7, 8 vezes. Eu nunca tinha contado, ó. E você falou pra gente que no início você fez análise de sistemas. Queria que você pudesse até falar um pouquinho como é que você se preparou pra chegar nessa posição, passar por essas promoções. Agora há pouco na nossa conversa você falou de MIT, né? Que você também fez um preparatório. Gostaria de saber como é que você se preparou exatamente para estar nessa posição, para ter as qualificações necessárias para estar atuando agora como vice-presidente, né? Depois de tantos anos se dedicando à mesma empresa. Legal. Eu gosto bastante de falar da minha história, porque eu acho que eu consigo inspirar muita gente. E muita gente consegue ver que tudo é possível, né? Quando você quer, quando você se dedica a isso. E eu sempre costumo dizer, Tu, imagina quantas eu faço esse trabalho muito forte dentro da DHL e também tenho mentoradas que não são da DHL, que é um grupo de mentis que eu tenho, né, fora da empresa. Principalmente mulheres, né? Porque a gente sabe que... mulheres. Então, por isso eu gosto de falar, porque inspira muita gente, mas também muitas mulheres. Como que eu me preparei para essa jornada? Tem uma palavrinha que eu sempre gosto de dizer, é quando você entrega resultado, indifere que gênero você é. Né? Então, isso sempre teve muito no topo das minhas decisões. Então, tudo que eu fazia, ou tudo que eu faço, eu sempre faço. Eu sou muito voltada a resultado. Não de qualquer jeito, né, mas resultado em equipe, considerando as pessoas que estão comigo, usando o melhor de cada um. Então, eu me considero alguém que eu consigo trabalhar muito bem em grupo. Então, eu consigo reconhecer ali os talentos, o que a pessoa faz de melhor, e eu uso isso em prol da entrega de resultado. Então, primeiro fator é sempre, em todas as etapas, em todas as posições que eu estive, sempre entregar resultado em alto nível. Eu sempre falo da cerejinha do bolo. Você tem o que você entrega, o que a empresa espera de você, e você tem, puxa, aqui eu vou buscar o extra mile para você, né, para ser a cerejinha do bolo. Eu sempre fiz isso em todas as posições que eu estive. Do ponto de vista educacional, minha educação foi educação muito técnica, né? Mesmo na faculdade eu tive alguns módulos de administração, mas algo muito raso, né? Porque o principal mesmo foi, eu fiz análise de sistemas. Bom, já no meu primeiro contato com sistemas, eu entendi que eu era uma pessoa voltada pra gente. Eu gostava de estar envolvida com as pessoas, de estar conectada com o negócio, de motivar as pessoas para fazer uma entrega. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a levar minha carreira mais para posições de liderança. Se você vê, desde a minha formação, eu me formei em 2006, né? E só agora eu busquei algo mais especializado. Eu acabei de fazer um programa no MIT em General Management, então, basicamente, administração, né? E por que eu levei tanto esse tempo todo, né, para buscar algo voltado para a educação? Porque grande parte da minha carreira em liderança eu aprendi muita coisa em campo, fazendo, errando, acertando, tendo mentores maravilhosos, né, na minha carreira, observando outros líderes, comportamentos que eu achava bacana e comportamentos que eu não achava legal, e copiando o que eu achava legal e evitando ou descartando aquilo que eu não achava legal num líder. Então eu construí muito em observação e estando em campo, estando na frente, entendendo as pessoas, ouvindo, escutando e fazendo com que isso se materializasse na forma como eu geria as pessoas. Mas em determinado momento da minha carreira, eu senti necessidade de entender se faltava algo mais sistematizado. Será que faltava algum processo? Então, quando eu falo go to market, será que faltava uma forma mais estruturada de fazer isso? Quando eu falo de pensamento estratégico, design thinking, será que faltava alguma coisa? Eu falo que o MIT é o mundo dos frameworks, né? Para tudo que você
você precisa, ele tem um framework para você fazer. Você vai inovar, tem um framework para você inovar. Você precisa fazer design thinking, tem um framework para você fazer isso. Você vai liderar, tem um framework de como você faz isso. Então, eu queria buscar algo para entender se poderia melhorar, principalmente a minha prática de liderança. Ali a liderança, quando eu falo aqui, eu falo da liderança de pessoas e da liderança do negócio, do business. Busquei o MIT, encontrei o programa que eu falo, foi um programa certo para mim. O MIT tem muito a minha cara, eu gosto dessa coisa mais rápida, mais agile, de você pilotar, do fail fast. Eu adoro esse mundo e acertei muito aonde eu escolhi ir, me engajar. Entendi que sim, muita coisa eu já fazia e, puxa, vou continuar fazendo. E peguei elementos adicionais que agora eu conecto ali com minha forma de gerir, a forma de gerir o negócio, o business, o mercado, as pessoas. Então foi isso. Então eu não fiz grandes coisas. Eu peguei um período onde muita gente estava fazendo as pós-graduações da vida, os MBAs. Você também deve ter pegado aquele rio de MBAs, né? Todo mundo fazendo, e eu fui muito consistente ao que eu acreditava. Eu estava no mercado de logística, já estava na número 1 do mundo, eu sabia que ali eu podia absorver todo o conteúdo que eu precisaria do ponto de vista de supply chain, e aí a parte mais de liderança, estratégia, isso eu busquei agora, e foi enriquecedor, então assim, fiquei muito feliz. E não é à toa que você vê, né, claramente surgindo esse monte de imersão, que a gente já sabe, imersão de 3 dias, 4 dias, com especialistas, colocando na prática a sua experiência, as suas falhas, traz muito resultado. Você vê o pessoal do G4 também trazendo esse programa voltado para Fail Fast, como você falou, né, que vai preparando ali o empreendedor para isso. A própria imersão logística do pessoal tá fazendo agora também, que tem o Vergueiro, que tem o Cristofolini, que tem o Patrick também, que é o pessoal que tá trazendo conteúdo relevante para os logísticos. Então, a gente vê que esse modelo veio para ficar, como eles mesmos dizem, né, reinventar a maneira que você prepara ali os profissionais, não é diferente. E no seu contexto, acho que é mais importante. A gente falou, você é vice-presidente de varejo e e-commerce. Automaticamente você tem diversos liderados que estão ali abaixo de você. Você se preparar para poder lidar com pessoas, que é o maior asset que a gente tem atualmente, é saber liderar pessoas e montar equipe, principalmente numa empresa como a DHL, é bastante relevante. Até falando no contexto da DHL, né, a gente sabe, DHL Supply Chain, DHL Express, é uma empresa gigante, né, que a gente sabe, né, tem diversos frameworks, principalmente não só no Brasil, mas também no mundo. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente, especificamente da tua área, né, da área de operações que você é responsável, quais são ali os produtos e os serviços que vocês oferecem até para o nosso público. Claro que eles já conhecem, mas entender um pouco mais esse contexto da DHL Supply Chain. Principalmente o que diferencia da DHL Supply Chain, a DHL Express e a Global Forward. Isso é algo que ainda me gera dúvidas, mas para entender. Eu imagino, mas acho que eu vou explicar de forma bem fácil, você vai lembrar. Tudo que é dentro do país, armazenagem e distribuição, é a supply chain que faz isso. Tudo que é o postal, são os pequenos volumes, tudo que é mais premium, então aquele documento que você tem que mandar para fora, uma caixa que você compra em uma loja de super luxo, como a Farfetch, por exemplo. Então essa é Express. Essa é o parcel mais premium, expresso. E a Global Forward é tudo que é cross-border, então tudo que vem navio, avião, vem da Global Forward. Então essas são as 3 divisões da DHL. A minha eu estou na supply chain, então tudo que é dentro do país, então tudo que a gente armazena, distribui a nível nacional, está com supply chain. A gente está dividido em setores, né, para melhor entendimento e melhor atendimento da necessidade de cada um dos setores. Então eu estou no varejo e e-commerce, tem um outro setor que é o setor de consumo, um outro que é o do marketing que você já citou aqui, que é o de life science, que é o de medicamentos, o de tecnologia e um que a gente acumula alguns setores, que é o automotivo, industrial e o químico. Então a gente está dividido em setores dentro do supply chain, dividido em setores para que a gente possa atender melhor a necessidade de cada um desses setores. O pessoal nunca pensou em te levar de volta pro automotivo, não? Automotivo? Não vou mentir que sempre tenho desse desejo, né? 10 anos no automotivo, mas eu acho que minha passagem por lá foi ótima, foi maravilhosa e eu tô curtindo muito o mundo de varejo, de e-commerce. Me encontrei, eu acho que tem muito a minha cara. O automotivo ainda é um setor que, por mais que está se reinventando, acho que agora vem essa era dos carros voadores, né? O Brasil tem a tendência de ser um dos pioneiros no piloto que está sendo feito agora. É um piloto atual, né, que a gente está fazendo agora aqui no país, mas mesmo o setor automotivo é um setor que para ele movimentar, para ele mudar, leva anos, né? Mesmo a inserção do carro elétrico, a gás, você vê que são passos lentos ainda para você conseguir uma mudança drástica. Eu não tenho essa paciência, eu sou mais da coisa mais rápida de fazer, né, as coisas acontecerem, por isso que eu acho que o e-commerce e o varejo é mais parecido com o que eu gosto de fazer. Excelente.
falando até um pouquinho de e-commerce, né, o nosso tema, como operar com maior eficiência no e-commerce. A gente até comentou um pouquinho, né, trazendo como exemplo o próprio Arezzo, que eu já entrevistei aqui, o Mauro. Quando eu estava falando com ele, quando eu entrevistei ele, a gente falou sobre a parceria deles exatamente com a DHL no contexto dessa linha expressa de compartilhamento de infraestrutura através de estruturas de transbordo. Ajudava eles naquele momento ali a suportar as entregas, principalmente em picos de demanda. A gente sabe que daqui a pouco teremos novamente picos de demanda, né? Esse a Black ano um pouquinho Friday, diferente, né? A Black Friday logo mais está por aí também. Eu gostaria que você pudesse falar exatamente desse contexto, dessa estratégia que vocês fizeram com a Arezzo, como é que funciona esse compartilhamento de infraestrutura e como que a malha de distribuição da DHL que eles estavam utilizando ajuda nessa distribuição do e-commerce, principalmente nessa redução de lead time, que pro e-commerce a gente sabe que é bastante importante, né? Que o pessoal quer receber. A gente falava D+1, D+0, agora mesmo é horas, né? Então as pessoas já querem comprar, já querem receber imediatamente. Você tem uma infraestrutura que te proporciona esse tipo de nível de serviço é bastante importante. Como é que funciona esse aqui para vocês através dessa experiência da Arezzo? Não, legal. A Arezzo é um cliente super especial pra gente. A gente tem hoje mais de 200 clientes aqui no Brasil. Como é que funciona? A gente tem uma malha de e-commerce aqui no Brasil. Essa malha de e-commerce, ela passa desde a pequenos fulfillment centers. Alguns chamam de dark stores, fulfillment centers, mas eles são menores, até fulfillments maiores, 100% compartilhados. A gente tem a solução de fulfillments para clientes dedicados, como a gente tem alguns clientes aqui no Brasil, que tem um fulfillment que é dedicado, exclusivo para operar aquele cliente. Mas, dentre os estudos que a gente vem fazendo, Tuco, e a tendência para onde o e-commerce vai, eu acredito piamente que a gente vai cada vez mais falar de compartilhamento de recursos. Porque o e-commerce, todo o boom do e-commerce, ele trouxe uma transformação absurda no comércio. O varejo se transformou, se você olhar o mundo pós-pandêmico, o mundo antes da pandemia e pós-pandemia. A gente se transformou quando a gente fala do e-commerce. As pessoas se acostumaram a comprar de casa. Hoje é natural. Antigamente era difícil. Antigamente, que eu tô falando há 3 anos atrás, sim, tinha muita resistência. Era difícil você encontrar alguém que comprava online. As pessoas não tinham confiança, não tinha credibilidade. Ela queria o imediatismo, né? Eu já quero passar na loja, comprar e levar. Com a pandemia, isso mudou. A gente nem precisa falar sobre isso, porque eu acho que todo mundo já entendeu ou sente, né, na pele essa transformação. Então, o que a gente faz hoje, e eu acredito piamente, e venho conduzindo esse projeto de compartilhamento, porque vamos pensar, eu dou um exemplo muito fácil para você entender isso. Hoje a gente tem vários marketplaces. Isso são números abertos, vocês vão ver lá. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 55 marketplaces. 55? Né? Eu conheço 3. 55 marketplaces. Quando a gente vai para o varejo, o varejista que vende no e-commerce, isso passa de 5 mil varejistas vendendo no e-commerce. Aquele cara que tem multicanalidade, ele pode vender pela loja dele, ou ele pode vender pelo marketplace, ou ele vende pela marca direta dele. É muita gente vendendo para o mesmo bairro. Aonde vem o compartilhamento de recursos? Puxa, aí você tem o marketplace A, que ele só junta o volume dele e vai para aquele bairro. Eu tenho o marketplace B, que vai para o mesmo bairro com o volume dele. Aí eu tenho o marketplace A com 60% de ocupação, o B com 40%, uma marca chegando aqui no meio com 10% de ocupação, uma moto chegando com a caixinha. Então, todo mundo chegando nos mesmos lugares, quando a gente fala de grandes centros urbanos, né, etc. Então, a grande tendência para mim, o próximo passo do e-commerce é como é que a gente une força para compartilhar recursos, é um pouco do que o Mauro falou aqui. Então, o que a gente faz para Arezzo é usar uma malha que eu já tenho constituída, e eu vou lá naquele bairro, eu vou levar perfume, eu vou levar bebida, eu vou levar comida e vou levar sapato. A gente faz essa inteligência de malha de distribuição, então quando eu faço uma roteirização, eu faço a roteirização de todo mundo que está plugado na minha malha. Todos os volumes que venderam para aquele determinado bairro, eu vou roteirizar, consolidar e fazer a entrega com o carro na maior possibilidade de ocupação. Então eu sempre vou levar, hoje não é uma ocupação de 100%, né? Uma ocupação ideal está em torno de 90%, 95%, então eu vou sempre colocar isso como target, chegar em 90%, 95% de ocupação, só que consolidando vários volumes para ir para o mesmo lugar. Então, para mim, esse vai ser o próximo movimento do e-commerce, eu acredito muito nisso. A gente vem se preparando para isso, então, estruturando uma malha, assegurando que a gente tenha infraestrutura, tanto de prédio para derrubar aquela carga, quanto de transporte para fazer a última milha. A gente também vem fazendo várias parcerias. Aqui, operar no Brasil não é fácil, né? Você olha como a DHL opera na Inglaterra, como a DHL opera na Índia, como a gente opera no Brasil. Então, aqui a gente tem um fator risco, né, de segurança muito maior. Eu não consigo entrar em todos os CEPs de risco, por exemplo, eu tenho que ter parcerias com empresas que já fazem isso, especializados em fazer isso, em fazer CEP de risco, mas a gente está se estruturando. Eu diria para você que hoje a gente está bem otimista
em poder prover uma solução de otimização para o mercado. Sendo um parceiro neutro, eu não sou marketplace, nem pretendemos ser, tá? Eu não sou marketplace, não sou varejista, não vendo, não tenho produto, eu sou especialista em supply chain. Então, eu acho que vai ser um posicionamento muito bacana para o mercado ter um player neutro que olha todos os marketplaces, que olha todos os varejistas e consolida sua carga. Isso vai te resultar em menor custo. Sim. E vai refletir diretamente no seu custo do produto para o consumidor final. Então, a gente está muito focado em fazer isso. Você tem uma equipe de especialistas com muita vontade que a gente faça isso da melhor forma possível e levando ali o carimbinho DHL, uma excelente execução, né, fazendo com que a experiência do cliente final lá ao receber o produto também seja muito boa. A gente falou um pouquinho de pessoas, né, da importância de você ter as pessoas certas no lugar correto e principalmente nesses últimos 2 anos que a gente sabe que entregar rapidamente se tornou esse novo padrão. Como é que vocês trabalharam primeiramente para expandir as operações, depois para focar em ter mais pessoas na equipe, mas principalmente pessoas qualificadas, melhorar ali a frota, a armazenagem, enfim, ter toda uma dedicação voltada para o e-commerce para atender esse novo nível de serviço que, como a gente falou, se tornou padrão. Como é que vocês mexeram em toda essa infraestrutura para poder suportar esse atendimento? Acho que a primeira coisa que a gente fez, a gente tem ferramentas de inteligência que já é usado na DHL no mundo, e a gente trouxe para o Brasil no final do ano passado. É uma ferramenta, a gente chama de Inventory Allocation, que a gente olha exatamente para onde está a nossa malha. A gente pode trabalhar sobre 2 vertentes. Uma é eu usar essa ferramenta de inteligência artificial e analytics para olhar o seu comportamento de venda e te sugerir aonde você deveria posicionar seu inventário para que você tenha uma entrega ultra rápida. Eu não acredito muito na entrega ultra rápida, Tuca. Eu acho que o custo versus o que o consumidor está aberto a esperar, eu acho que ainda existe algumas inferências, né? O consumidor quer receber no mesmo dia. Será? Se ele tiver um benefício de custo melhor, será que ele não espera 1, 2 dias? Então, acho que essas são reflexões que a gente ainda vem fazendo no mundo do e-commerce. É importante dar opção. É importante dar opção, exatamente. A gente fala muito de conveniência. Então, hoje, o mercado varejista, ele trabalha para te dar conveniência. O que você quer? Você quer uma entrega ultra rápida? Tem um custo envolvido nisso. Ou você espera 2 dias e eu não te cobro nada, né? O seu frete é 0, porque você vai esperar 2 dias, eu vou consolidar uma carga e faço uma entrega, né, a baixo custo para você. Mas voltando para como a gente se preparou, então a gente trouxe essas ferramentas de inteligência artificial e analytics para o Brasil, de forma que a gente entendesse o comportamento de uma malha ideal. Então, onde a gente deveria colocar os nossos hubs, então a gente abriu no último ano mais de 13 hubs. Então, hoje a gente já está em todas as principais capitais. Então, todas as principais capitais, todas as capitais a nível Brasil, a gente tem um hub DHL. E aí, a depender do volume, né, porque você tem alguns mercados principais aqui, quando você fala de e-commerce, né, a gente fala São Paulo, com certeza, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e agora movendo um pouquinho ali para Rio Grande do Sul, são os mercados. Isso aí é 80-20, né? Onde está a maior concentração de volume. Então, a gente posicionou os nossos hubs de distribuição e após feito isso, a gente começou o investimento, porque tudo isso é investimento, né? A gente abriu o hub sem ter volume ali, de forma que primeiro a gente estabeleceu a malha, depois a gente atraiu o volume para aquela malha. Com pessoas, a gente lançou há 2 anos atrás, agora a gente está no 3º ano, nós lançamos uma escola de e-commerce. Então, a gente tem nessa escola, a gente escolhe talentos ou potenciais que passam por essa escola e a gente treina pessoas, porque o e-commerce exige mindset, processo, né? Tem um aculturamento que a gente precisa fazer nas pessoas. Então, a gente passa essas pessoas por essa escola de e-commerce, de forma que quando eu tenho aumento de volume ou quando eu tenho, né, novos projetos, eu tenho gente já preparado para ser engajada nesses projetos de e-commerce. Então, é assim que a gente está fazendo. Você vê que é investimento para tudo que é lado, né? Desde infraestrutura, investimento também nas pessoas. E falando um pouquinho até, porque a gente sabe que e-commerce envolve o quê? Last mile, que eu acho que é o mais difícil ali, talvez, da entrega, até porque é a entrega direto ali para o cliente, né? De você ter toda uma equipe envolvida que sabe que é essa entrega que vai fazer o cliente ele te dar um rating ali positivo relacionado àquela expectativa que ele tinha para aquele nível de serviço. E o last mile em si, né? Em todos os setores, a gente até fala, né? A logística antigamente era só logística, hoje em dia você fala first mile, long haul, last mile, aéreo, middle mile. Então, cada hora aparecem coisas novas, assim como no fulfillment do armazém, WMS, TMS, o YMS, que é o yard lá de pátio. Então, toda hora, por isso que, em se falando de pessoas, a gente vê que cada vez mais as pessoas elas precisam estar mais preparadas, porque o que era padrão antigamente, você só precisava apertar um botão básico, hoje em dia não. Até para você fazer o básico, exige uma qualificação cada vez maior.
eu acho que você focar em trazer esse conteúdo, você mesmo suprir essa necessidade através desse treinamento para os funcionários, faz toda a diferença para uma empresa que ela quer, né, crescer e se manter ali no topo como uma referência logística. Exato. Além do que, você também dá uma oportunidade de carreira para as pessoas, né? Hoje eu te falo, hoje eu tenho uma demanda, as pessoas querem, quando elas são convidadas para fazer parte da escola de e-commerce, é um alvoroço, né? As pessoas querem, porque isso é parte do futuro, não é só isso o futuro, mas vai ser grande parte do nosso futuro, vai estar atrelado ao e-commerce. Então, sim, eu acho que tem um lado social também envolvido nisso, que é você dar a oportunidade das pessoas fazer outro tipo de carreira, conhecer outro tipo de mercado, né? Que não só aquele tradicional. Porque o tradicional ainda existe, né? O B2B tá aí, ele existe ainda, né? Mas a própria DHL mostra isso, porque se for pegar você, se for pegar o Cerqueira, exato, todos vocês que cresceram durante todo esse período, participaram de tudo que a empresa teve para oferecer, para aproveitar esse crescimento e chegar na posição que vocês ocupam hoje. Então, vocês podem falar com base com especificamente boca cheia, né? De que sim, funciona. E tudo que a gente teve de oportunidade, né? Eu fiz programas fora pela DHL, assim, absurdamente bem estruturado, sabe? Que me deu conteúdo técnico. Isso sim, isso a gente consegue. Obviamente que é um número mais restrito, a gente não consegue fazer isso, mandar tantas pessoas para fora para absorver esse conteúdo mais técnico ou participar de iniciativas mais regionais que não só local, mas a gente sim. A escola de e-commerce é um excelente exemplo de algo parecido com o que fizeram com a gente, né? Em menor escala aqui, mas poxa, que a gente dá oportunidade para as pessoas também conhecer um outro mercado e estar mais conectada com toda essa inovação que a gente está trazendo do ponto de vista de e-commerce. Vocês aumentaram a infraestrutura, né? Montaram outros hubs, nós falamos de Dark Store, todos esses estoques avançados estrategicamente. A gente viu que devido a esse crescimento, a essa necessidade de você ter que estar mais próximo do cliente, fez com que muitas empresas elas tiveram que alocar novos galpões, né? E esse espaço físico aumentou essa necessidade, principalmente no mercado, que é uma pergunta que eu achei que foi até um conteúdo que você trouxe através de algum depoimento, alguma reportagem, falando um pouquinho dessa escassez de galpões, se isso realmente está acontecendo, se as estruturas se tornaram um gargalo devido a essa alta demanda, né, consideravelmente, aumentando as concorrências, talvez por esses pontos, principalmente considerados estratégicos. Qual que é a sua opinião sobre isso, exatamente sobre esses pontos? Porque a gente sabe, você até citou São Paulo, ponto estratégico. Essas regiões a gente já sabe quais são. E a gente também já mapeia quais são os locais especificamente que faz mais sentido as empresas desse mesmo setor trabalharem. Como é que tem sido para vocês também administrar esses pontos, né, que sabe que vai fazer diferença, fazer parte, estar mais perto do cliente, não só agora, mas também no futuro? A DHL tem uma outra divisão, viu, Tu, que eu não comentei aí nesse bolo todo, que é uma divisão de real estate. Então a gente compra terreno, a gente constrói, então tem todo esse movimento. Aqui no Brasil a gente trouxe, essa divisão não existe aqui no Brasil desde os primórdios. Ela, acho que, se eu não me engano, ela tem 4 anos mais ou menos que a gente trouxe aqui para o Brasil. A gente trouxe exatamente por isso, por essa demanda crescente de ter galpões, mas muito mais ter galpões no nível que a gente também espera. Hoje a gente já tem galpões melhores estruturados, mas alguns anos atrás a gente tinha o nosso trabalho para fazer toda a parte de reforma do galpão, para ele estar minimamente dentro dos padrões do FM Global, que a gente chama, padrões de agora ambientais, né? A gente tem uma pegada muito forte, a gente chama de Go Green na DHL, que é todo o nosso plano, né? Produtos verdes. Então a gente trouxe também por essa vertente ter prédios melhores estruturados. Mas, falando de escassez, eu acho que a gente tem momentos de mercado, né? Cajamar foi uma região ali onde vários varejistas começou a plotar os seus armazéns, chegou numa escassez. Hoje eu já te diria que a gente já tem algumas ofertas mais disponíveis agora. Hoje a bola da vez é Extrema. Então Extrema, né, um movimento absurdo de e-commerce para lá, principalmente por conta de toda a parte de incentivo fiscal. Isso eu ia falar, até porque até pouco tempo atrás eu estava numa consultoria, né, bem conhecida do mercado, que mexia com projetos voltados para supply, a gente já sabia, Extrema, toda a região de Minas, né, que tem incentivo fiscal, muitas empresas já estavam reconsiderando, né, os locais que ela tem que estar, porque muita gente pergunta, mas por que Extrema? Tem Serra no Espírito Santo também, tem alguns galpões agora, também está começando a popular mais essa região, mas Extrema, porque o maior mercado consumidor é o Sudeste, né? Dentro do Sudeste, São Paulo capital e região metropolitana de São Paulo é um dos maiores centros compradores, né? Extrema é a cidade com incentivo mais próxima a São Paulo que a gente tem. Então, por isso que começou aquele boom ali de Extrema. Então, a gente está lançando agora, recentemente, um campus da DHL em Extrema para atender essa demanda que nós já temos. Então, eu já tenho demanda dos meus clientes atuais
atuais, em ter a área disponível em Extrema. Então, dado essa necessidade, a gente lançou agora recentemente esse campus. Não é fácil. E foi essa equipe que você falou que essa equipe de real estate. Então, detectamos o espaço, o terreno, compramos o terreno e agora começa toda a parte de obra mesmo. E a gente tem nesse mesmo esquema agora em Jundiaí. A gente lançou, já foi lançado no mercado, que é o nosso campus em Jundiaí. Compramos também um terreno de quase 300 mil metros quadrados. A gente vai fazer também um campus para atender grande parte também da saturação de Cajamar, porque Jundiaí está ali próximo, é uma cidade próxima a São Paulo também, muito bem posicionada. Além de ser próxima a São Paulo, também dá um acesso grande ao interior de São Paulo. Então lançamos agora recentemente esse campus em Jundiaí. Então é isso, a gente vem trabalhando ativamente para que a gente possa ter esses galpões aí prontos e disponíveis para os nossos clientes. Mas sim, a gente sempre lida com escassez, não tem jeito, né? Por isso que a gente sempre está trabalhando lá na frente para tentar detectar onde a gente deveria posicionar novos armazéns. No formato de campus, normalmente são cidades que têm maiores demandas, né? Você pega um campus como Jundiaí, que vai ter 300 mil metros quadrados de área. Você imagina a quantidade de galpões que a gente vai ter ali de área livre para a gente conseguir operar. Recentemente eu lembro que a DHL lançou naquele fórum e-commerce, falando um pouquinho da rede de fulfillment multi-clientes, que auxilia ali na execução de toda a logística de e-commerce. Né? O que seria, nesse caso, então, essa DHL Fulfillment Network? O que diferencia essa rede, principalmente considerando a proximidade, como a gente falou lá do início, da Black Friday, de você ter uma rede multicanais que consegue ali entregar cada vez mais rápido. O que seria essa DHL Fulfillment Network? Eu te explico, o DFN. Antes de falar do DFN, esse ano a gente está no ano atípico, né? Que a gente vai ter, além da Black Friday e Natal, que já são picos, que a gente já se planeja, basicamente, a partir do segundo semestre. Todo o planejamento é voltado nesse pico. A gente tem a Copa do Mundo, então a gente tem boas expectativas, tanto de vendas, como expectativa de uma alta de volume concentrado aí, né, entre novembro e dezembro, pegando esses 3 grandes eventos. O que é o DFN? O DFN é exatamente o que eu falei no início, Tu. Ele vem com o objetivo de dar possibilidades aos varejistas de poder usar melhor ou consolidar melhor o seu estoque. Vou te dar um exemplo para você entender. Imagina que eu sou um seller, um grande seller, e vendo em 4 marketplaces. Você tem algumas alternativas, né? Você vai posicionar seu inventário nesses 4 marketplaces para você ganhar rapidez, entrega, ou você vai centralizar o seu estoque, você vai gerir o seu estoque a partir de um ponto central. Que a DHL pode ofertar, dentre outras possibilidades, mas o que ela pode ofertar é que você coloque esse inventário centralizado no nosso fulfillment compartilhado. Pode ser dedicado, mas como eu falei, como eu falei um pouquinho mais cedo, eu realmente acredito que o futuro do e-commerce é o compartilhamento. É aí que a gente vai conseguir reduzir custo e fazer com que a logística seja mais sustentável do ponto de vista de eficiência. Então, o que você pode fazer é colocar esse seu estoque dentro de um fulfillment compartilhado. E você pode vender em qualquer canal. Você pode vender em qualquer marketplace, você pode vender no seu canal próprio, no seu site próprio. E a partir deste ponto, desse fulfillment, a sua preocupação como varejista é vender. A partir daí, a entrega fica sob a responsabilidade da DHL. Não quero saber, a DHL entrega. A DHL entrega, isso aí. Inclusive é uma campanha, a DHL entrega, viu? Então é isso. Então você pode... Eu tenho muito carinho a falar desse projeto, porque eu vejo... Quando eu olho do ponto de vista de eficiência, né, imagina você ter no seu estoque aqui, vendendo em qualquer canal, e a partir dele, sua preocupação é vender, indiferente da onde você vai vender. Você pode anunciar em qualquer lugar, em qualquer marketplace, no seu site. A partir da venda, essa venda já chega para o fulfillment da DHL, e a partir dali, a gente vai fazer a entrega até o ponto final, até o consumidor. E o DFN, essa é uma possibilidade. Esse é o primeiro ano que está sendo feito no Brasil? Esse é o primeiro ano. O DFN ele foi lançado na Europa, então você imagina, o Brasil é um país imenso, né? Imagina a Europa, vários países ali nesse mesmo cenário. Né, um varejista vendendo na Itália, vendendo na Inglaterra, na França. Então, o que o DFN faz por ele lá? Exatamente a mesma coisa que eu falei aqui. Ele centraliza esse estoque e entrega em qualquer país que você está vendendo. Foi o primeiro que lançou. Aí a gente já tem o DFN na Índia, inclusive é bem parecido com o nosso mercado, né? Um mercado denso, população bem espalhada, então também já tem o da Índia e a gente lançou... Na verdade, a gente está em fase final, a gente lança oficialmente em janeiro de 2023, aí a gente vai lançar o DFN Brasil. Então, hoje são
3 DFNs, Europa, Índia e agora no Brasil, que a gente lança a partir de janeiro. Excelente. Já vai ser a prova de fogo, né? Nesse período que a gente já sabe. Já vai ser a prova de fogo. Vai ter bastante crescimento. Isso eu falo de infraestrutura de física, né? De você, do fulfillment. Toda a parte de B2C, malha de transporte, isso a gente já está operando. Essa a gente começou pela malha de transporte, por exemplo, que a gente faz com a Arezzo, porque a gente já sabia que era uma necessidade dos nossos clientes. Então isso já está estruturado, estamos nos preparando para esse pico. A gente sabe que vai ter um aumento considerável aí entre outubro, novembro e dezembro. Então toda a parte de leste-maio, que eu concordo com você falou a parte mais difícil, sim, não é somente porque você vai no consumidor. Eu costumo dizer o seguinte, 4 paredes, tá bem administrado, você coloca algumas câmeras, você sabe tudo que acontece ali dentro. Saiu das 4 paredes, foi pra rua, você conta um pouco com a sorte também, porque a partir dali, né, você não consegue ter o controle sobre tudo que pode acontecer quando um veículo vai pra rua para começar o processo de entrega. Então essa parte de leste-maio, sim, a gente já começou a fazer, já estamos aí estruturados a gente tem já os nossos principais clientes que já estão nessa malha aí B2C que a gente chama. Falando até um pouquinho de ESG, é um tema um tempo para cá, né, se tornou recorrente e necessário em todas as empresas. Como é que está a evolução de vocês nessa parte logística sustentável da DHL? Eu lembro que eu bati um papo, como a gente falou, com a Cláudia, da DHL Express, falando exatamente um pouquinho de algumas iniciativas que a DHL estava fazendo. E aí no caso do e-commerce, nesse contexto ambiental, mais especificamente social e de governança, nessa parte que você está como sua responsabilidade, como é que vocês têm tratado especificamente essa parte sustentável da DHL? Principalmente nessa parte de e-commerce. Eu gosto de destacar o ESG porque a gente fala muito da parte de meio ambiente, mas ele tem uma parte social que é igualmente importante. Então a gente tem hoje, na DHL a gente chama de sementes do bem, né? Esse pilar de social, onde cada uma das nossas operações, hoje a gente tem mais ou menos 70 operações espalhadas pelo Brasil, quando eu falo de grandes armazéns. Cada uma delas tem a responsabilidade de entregar sementes do bem. As sementes são as ações que eles fazem sociais, a gente reverte isso em sementes do bem, a gente vai contando quantas sementes, né, foram plantadas naquele mês. Então a gente faz isso em todas as nossas operações. A parte de governança, igualmente importante, compliance, assegurar que a gente está agindo de acordo com a lei local e principalmente agora com data protection. Então a gente vem num trabalho muito forte. Agora ambiental, toca todos nós, a gente tem o nosso pedaço, né, muito forte nisso. Não sei se você sabia, Tuco, mas a gente tem hoje já uma das maiores malhas de caminhões elétricos aqui do Brasil, né? Somos pioneiros nessa movimentação, a gente continua ainda na vanguarda de puxar isso, e a gente tem metas muito claras. Até 2030 a gente vai baixar 50% a emissão de CO2 em toda a nossa frota, e até 2050 a gente zera. Nossa frota vai ser 100% elétrica. Isso é uma ambição grande, né? Sim. Quando a gente fala de um mercado automotivo que também ainda está se movimentando e maturando. Mas a gente está bem certo de que a gente vai chegar lá. A gente já mede hoje fortemente toda a emissão. A gente tem outras alternativas também para redução de CO2. Por exemplo, aqui no Brasil a gente trouxe uma iniciativa que começou lá na Inglaterra, que são placas solares para distribuição. Não sei se o Marcos chegou a comentar com você, mas isso é bem na divisão do Marcos. A gente fez isso para o mercado de life science. Imagina quando a gente movimenta medicamentos, a gente movimenta com veículos refrigerados. Você faz ideia, a quantidade de combustível, né, que esses baús refrigerados consomem. Então a gente trouxe uma tecnologia que a gente começou, era uma startup na Inglaterra, a DHL aportou nessa startup, hoje ela é parte do grupo. Então a gente coloca esses painéis solares, eles vão em cima do veículo e eles geram a própria energia que refrigera o baú. Então hoje a gente já trouxe essa tecnologia para o Brasil, então a gente tem diversas iniciativas, não é necessariamente só o veículo elétrico, mas a gente também tem outras iniciativas para a gente ir reduzindo o nosso impacto ambiental. Ainda mais num país tropical, que tá sol a todo momento, né? Produz energia, com certeza a gente produz mais que a Inglaterra, né? Exato. Resumindo o nosso bate-papo, né, eu gostaria que você pudesse até falar pra gente, né, um resumo, como operar com maior eficiência no e-commerce, um resumindo de tudo aquilo que a gente falou, até para que eles estão acompanhando aí o nosso bate-papo entenderem o que está envolvido nesse contexto de operar com eficiência no e-commerce, mas com a DHL. É isso aí, eu vou querer que opere comigo, né? Mas primeiro agradecer, né, todas as pessoas que estão nos escutando. E Tuco, eu tenho uma resposta muito simples para isso. Compartilhamento. Cada vez mais a gente precisa olhar para o nosso negócio com muita maturidade e assegurar que você tem um player também maduro o suficiente para olhar o seu negócio, inclusive do seu concorrente, olhar aonde estão os seus volumes, né, para onde está, como está estruturado o seu supply chain, como é que a gente consegue entrar como um player neutro que consegue combinar todos esses volumes e melhorar a eficiência principalmente da última milha. Transporte é onde está o maior custo quando a gente fala de e-commerce e é aí que está a grande oportunidade para que a gente possa aumentar o compartilhamento, reduzir custo e gerar melhor eficiência tanto de custo
quanto eficiência de entrega para o consumidor. Então, acho que isso é um pouco do resumo que eu gostaria de deixar. E contem com a DHL, a gente está preparado e em preparação, né? Porque quando a gente fala a parte do fulfillment, mas a parte de last mile, preparado para poder ser esse player neutro que consegue unir todos esses volumes, aumentando assim a eficiência, principalmente da perna de transporte. Para finalizar, eu gostaria até que a gente falou de todos os seus anos, né, na DHL, todas as promoções, a posição que você ocupa hoje, né, como você se preparou para poder chegar nessa posição. Eu não sei se você já respondeu essa pergunta em algum momento, em algum lugar. Na própria DHL mesmo, quais foram as suas principais realizações? O que você se orgulha, talvez, de ter feito durante todos esses anos dedicado à mesma empresa desde o início até agora? Eu tenho várias coisas que eu me orgulho, né? Minha própria carreira, todas as operações que eu passei, todos os resultados já entregues, mas tem algo que me dá um orgulho assim fora do comum, que é quando eu vejo as pessoas. Eu tenho trainees que começaram a carreira, o primeiro contato com a carreira foi comigo, pessoas que começaram na primeira linha como auxiliar e que hoje já tem cargos de liderança. Até porque você falou bem no início, quando na sua história você teve vários mentores, né? Então eu acho que nesse momento agora é você que tem que ser o mentor para os seus mentees também. É isso aí. Então, Tuco, hoje o que me dá mais orgulho é mentorar as pessoas, é assegurar, é ver tudo que eu passei e olhar para elas e falar, vai dar certo. Pode continuar nesse caminho. Eu falo isso para algumas pessoas, eu tenho muito orgulho de fazer isso e ver aquelas inseguranças que eu tinha também no início de carreira e poder falar para elas e pode ir, vá, eu tô aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, isso para mim é o meu maior orgulho. E hoje, especificamente, fora esse trabalho de mentora, de ver o crescimento, né? A partir do momento que eles seguiram aquele conselho do mentor e seguiu essa carreira e também foi evoluindo, especificamente atual, o que te traz mais alegria, mais na operação, no seu trabalho? Porque a gente falou, 10 anos você ficou no automotivo, né? Isso. Quanto tempo você está agora no e-commerce? E especificamente no e-commerce, o que te traz mais alegria de poder levantar ali todo dia e trabalhar especificamente com um sorriso, gostando do que você faz? Eu tô 2 anos no e-commerce. O que me faz levantar todos os dias? Puxa, é ter esse impacto num mercado que está se transformando a cada dia. Como eu falei para você, eu tenho uma equipe de especialistas assim que eu adoro encontrar eles, ter conversas produtivas, falar de mercado, onde estão os volumes, cadê os 2 milhões de pacotes? Hoje, no Brasil, a gente opera, no mercado de e-commerce, não a DHL. Hoje circula no mercado de e-commerce 2 milhões de pacotes todos os dias. Eu adoro ter contato com isso, de pensar, né, para onde estão indo esses 2 milhões, aonde eles estão localizados. E agora vocês já estão na operação, né? Porque, hoje por exemplo, já tá. Os 2 últimos anos ficou aquilo... Agora eu acho que é bem diferente também de poder... Sim. Porque assim, você pegou exatamente os 2 anos que o pessoal ficou em casa. Muito bom. Eu peguei no momento certo, né? Eu costumo dizer. Foi quando o negócio começou mesmo a ferver. Então, acordar todos os dias e pensar, puxa, a gente está transformando o mercado, né? A gente tem uma parcela na transformação desse mercado, em ajudar a deixar ele mais profissional, deixar com maior eficiência. Isso, para mim, é meu maior motivo de orgulho. Ficamos alguns anos desenhando isso e poder implementar agora, ver que as premissas que a gente assumiu e quando a gente vai para a realidade é verdade, né? Tá funcionando. Ou a gente muda a rota, faz pequenos ajustes, mas ver essa locomotiva se movimentar e a gente poder atender tantos clientes. Eu tenho muitos clientes que eu tenho muito orgulho do produto, inclusive. Eu falo para eles, né? Eu adoro o seu produto. Para mim é um orgulho ter clientes nessa malha que eu falo, esse produto aqui sou eu que transporto, sou eu que entrego na sua casa. Então isso para mim é uma força motivadora todos os dias. Excelente. Então, Gabriela, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, da sua disponibilidade de contar um pouquinho não só da sua história, mas também a história da DHL aqui pra gente. Gostaria que você pudesse, para finalizar, deixar os seus contatos, fazer as suas considerações finais. Legal. Agradecer você, Tuco, pelo convite, agradecer a todo mundo que escutou aí pacientemente, né, a minha história e um pouco dos nossos insights sobre e-commerce. Eu tô no LinkedIn, a forma mais fácil de me encontrar, sou muito ativa no LinkedIn, então podem me contactar por lá, Gabriela Guimarães, vocês vão facilmente me encontrar, Gabriela Guimarães DHL, então rapidamente vocês vão me encontrar. E acho que os principais insights quando a gente fala de e-commerce é um mercado novo, ele ainda está sendo maturado, eu acho que tem muitas premissas que a gente ainda está entendendo, como as entregas ultra rápidas, né? A gente ainda tenho certeza que o Mauro deve ter colocado o ponto dele, conheço o ponto do Mauro, já ouvi também e corroboro, acho que tem alguns elementos que a gente ainda está entendendo, mas compartilhamento, esse eu não acho que a gente ainda está maturando e tenho certeza que a gente vai ser um outro passo que a gente vai dar nesse mundo de e-commerce. Foi um prazer falar com vocês e estou à disposição. Se alguém tiver alguma outra pergunta, algo que queira me contactar, vocês me encontram facilmente lá no LinkedIn. Até porque ela está vestindo a
camisa da DHL lá no LinkedIn. Então não é difícil encontrar, não. Você vê o amarelo e o vermelho de longe. Exato. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber a Gabriela Guimarães, que é vice-presidente de operações de varejo e e-commerce na DHL Supply Chain Brasil, onde falamos um pouquinho sobre o tema como operar com maior eficiência no e-commerce. Se você gostou do programa de hoje, não deixe de nos acessar em nossas redes sociais, @VRTChannel e também @GuiaCast em todas as mídias. Eu sou o Tuco e assim finalizamos o nosso programa de hoje. Nos vemos novamente na próxima semana para falar mais uma vez sobre negócios, tecnologia e também supply chain. A todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.